Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Nas aulas de Geografia que serão exibidas agora, daqui para frente, a gente vai fazer um grupo de aulas falando sobre tipos de vegetação. Por que algumas aulas? Porque é um tema muito extenso, um tema grande e que a gente precisa dar ênfase a algumas vegetações e a importância dessas vegetações. Então, gostaria que vocês assistissem todas as aulas, acompanhassem todas elas. Elas também vão estar disponíveis lá no canal do YouTube da SMED GV e espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Então, vamos lá. O que você entende sobre vegetação? Quando a gente fala a palavra vegetação, o que você entende? O que vem à sua cabeça? Então, um exemplo que eu coloquei aqui é o quê? Um conjunto de plantas de uma determinada região. Mas será que é de uma determinada região? Será que a gente tem diferença entre vegetações? Vegetações, quando a gente fala, não dá uma sensação que a gente está falando de plantas, de árvores, de alguma coisa ligada, né, a esse sentido? E é isso mesmo, a vegetação é tudo que a gente olha na natureza e ela é uma grande parte, aquilo que só salta aos nossos olhos, né? Aquilo que a gente percebe ao olhar naquela paisagem. E a vegetação, ela tem diferenças, né? Tem tipos de vegetações diferentes. Então, a gente vai conhecer algumas delas. E o que caracteriza essa vegetação? O que diferencia uma vegetação de outra vegetação? Por que em um determinado lugar a gente tem, por exemplo, coqueiros, né? Coqueirais, que a gente fala, e em outros a gente tem uma mata muito fechada, muito densa, que a gente fala, né? Uma mata fechada é uma mata densa. Ou às vezes a gente olha e a gente tem um campo, né? Uma pastagem assim parecendo. O que diferencia isso? O que proporciona na natureza essa diferenciação das vegetações? Uma delas é a diversidade climática. O que a gente entende por diversidade climática? A própria palavra já diz, né? O clima de determinado lugar. Então, se eu tenho um clima muito frio, com certeza minha vegetação vai ser própria para esse clima frio. Se eu tenho um clima, por exemplo, muito seco, chove muito pouco, não tem umidade, a vegetação vai ter que se adaptar a esse tipo de clima. Ou então, se eu tenho um clima onde chove muito, né? Chove muito, é muito úmido, é muito quente. E aí o que acontece? Outro tipo de vegetação. Então, olha lá, a gente tem também a variação de temperatura, que eu acabei de falar. Hora muito frio, hora muito quente, modifica a vegetação. E a umidade. Se a gente tem regiões muito úmidas, por exemplo, regiões de pântano, né, que ali é muito úmido, tem muita água, então a vegetação para essa área, ela vai ser uma vegetação diferente de uma região onde não tem quase umidade nenhuma, né? Como que essas plantas, elas conseguem sobreviver nesses lugares? Então, isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E a gente vai falar do Brasil. O Brasil é um país extremamente rico em vegetações, né? A gente tem uma extensão territorial. O que é extensão territorial? É todo o espaço que o Brasil ocupa em território. Então, é uma terra muito grande, é isso que quer dizer. Dessa forma, o Brasil tem uma extensão territorial que ela proporciona, olha lá, uma rica diversidade de vegetação. Por quê? Por ser tão grande como é o país, o Brasil, a gente tem áreas diferentes, onde situações diferentes aparecem. Então, a gente tem formações de floresta, a gente tem formações de campo, a gente tem formações de cerrado e por isso é que o Brasil é muito rico nessa diversidade de vegetação. Além disso, a gente tem 9 tipos principais de vegetação no Brasil. Foram estudadas, elas foram analisadas vários e vários anos, né? A gente não determina um tipo de vegetação com um curto período de tempo, não. É preciso estudar muito tempo, analisar aquele lugar, aquela situação, para depois determinar
qual é a vegetação principal daquela área. E aí nós temos 9 tipos diferentes aqui no Brasil, 9 tipos de vegetações diferentes. E uma grande extensão territorial, que eu falei, o que proporciona esses 9 tipos é o tamanho do Brasil, muito grande. Então ele aparecem vegetações diferentes em cada parte do Brasil. Então a gente precisa levar em consideração quais são as influências na formação da vegetação. O que influencia? É o que a gente estava falando. O que diferencia um tipo de vegetação do outro é, por exemplo, o clima, o tipo de clima daquela região. Lembra que em uma aula passada a gente falou sobre clima e a gente falou quais são os tipos de clima? Eu pedi para que vocês prestassem bastante atenção que a gente iria precisar desse conteúdo agora aqui para frente. Então, o clima é um determinante para a formação da vegetação. O relevo. O que é o relevo? O relevo é se eu tenho, por exemplo, uma área muito plana. Plana é quando a gente tem assim, não tem muito morro, não tem muita montanha. Então, é uma área mais plana. Um tipo de vegetação cresce ali. Se a gente tem uma área com muitas montanhas, com muito morro, muita colina, então a gente tem outro tipo de vegetação. Então esse é o relevo. Ele ajuda na formação da vegetação. Ele interfere, né? Ele modifica o tipo de vegetação de cada região. E o tipo de solo. Se você tem um solo muito rico, um solo muito bom, com certeza ali vão ser um tipo de vegetação. Se você tem um solo que ele não tem muita água, ele não tem muito nutriente, ele não tem muitos sais minerais, então talvez você não vai ter uma vegetação muito boa, uma vegetação, por exemplo, como que a gente escolhe determinadas plantações, né? Onde que eu vou fazer uma plantação, por exemplo, de soja? Em um solo preparado para receber a soja. Se eu vou fazer uma plantação, às vezes, eu quero ter uma mata, né? Uma mata, eu quero formar uma mata, alguma coisa próxima ali, você tem uma fazenda ou um sítio, você precisa preservar aquele solo para promover esse tipo de vegetação. Então, o solo interfere muito na formação da vegetação. A interação ecológica. O que é interação ecológica? A interação entre as chuvas, o tempo de chuva, se está chovendo muito, se está chovendo pouco, se naquela região, uma região que retém muita água, né? Chove um determinado tempo do ano e depois não chove mais. Como que fica esse solo, né? Como que é essa interação ecológica? Será que, por exemplo, eu tenho um solo rico, né? Um solo muito bom, mas tenho pouca chuva? Será que proporciona uma vegetação diferente da outra? Essa interação entre solo, clima, relevo, isso tudo diferencia a vegetação. E a interação humana. Claro, se a gente desmata, se a gente promove queimadas, se a gente não cuida dessa natureza, dessas vegetações, provavelmente a gente acaba interferindo na mudança dessa vegetação, né? Além de todas essas situações que eu falei, a interação do homem com a natureza, o que o homem promove na natureza, também modifica a vegetação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui para frente. E aí eu queria trazer para vocês, né, por falar em clima, você sabe qual a diferença entre, por exemplo, clima e tempo, né? É diferente, por exemplo, clima, quando a gente fala assim, o clima daquela região. Por que a gente se refere a clima? A gente fala clima e não fala tempo. O tempo daquela região. A gente fala clima por quê? O clima, olha lá, a primeira parte, ele reúne as informações de tempo atmosférico observada pelo menos 30 anos em um local. Então, o clima, ele precisa de muito estudo, ele precisa de muita observação, ele precisa se transformar em uma constante. O que é constante? Sempre acontece em determinadas partes do ano aquele tipo de situação. Por exemplo, a gente tem clima em que chove em períodos de verão e em períodos de seca não chove. Mas essa observação,
ela demorou anos para acontecer. Eles ficaram analisando, estudando, percebendo, levantando dados e chegaram à conclusão de que esse clima ele se mantinha durante várias estações, vários períodos, e isso determinou o clima daquela região. Já o tempo é diferente. O tempo, ele descreve as condições meteorológicas de uma região em um determinado momento. Então, por exemplo, a gente tem um clima em uma região, mas o tempo pode mudar, pode chover naquele dia, pode ficar frio, pode ficar seco. Vocês já ouviram falar lá nos telejornais sobre o tempo. E é isso, o tempo é momentâneo, né? Uma análise momentânea, uma semana, 15 dias. Agora o clima não, ele já é definido, ele é o que proporciona a maior parte de todo o tempo daquela região. Então o clima se comporta daquela forma. Tem algumas mudanças, que são as variações, que são do tempo. Ele muda de acordo com o excesso de chuva, choveu muito, esfriou ou fica mais úmido, mas ele se mantém em uma grande parte do tempo estável. Então é isso que a gente tem de diferente, clima-tempo. E agora a gente vai falar dos tipos de vegetação. Então a gente tem os grupos de vegetação, eles se dividem em grupos, né? Então a gente tem, por exemplo, as formações florestais. O que são as formações florestais? O próprio nome já fala aí, ó, formações de florestas, né? Então a gente tem grupos que são divididos em formações florestais. A gente tem as formações arbustivas, que são de arbustos, que a gente também, eu vou explicar um pouquinho na frente. As formações complexas, que são formações que não têm uma definição muito correta, e as vegetações campestres ou chamadas de herbáceas. Então vamos falar um pouquinho das formações florestais. Quais são as formações florestais que aparecem no Brasil, né? A principal característica das formações florestais, o porte das espécies, sendo elas árvores muito altas. Então, uma característica das formações florestais, as árvores são muito altas, são árvores de porte, a gente fala essa palavra, porte alto, né? São árvores muito altas. A copa das árvores, lá onde estão as folhagens, né? Elas são muito altas e são muito fechadas, geralmente são florestas mesmo, né? Fechadas, densas, mas existem diferenças entre as formações florestais. Além de serem caracterizadas como formações florestais, elas apresentam algumas diferenças. Então nós temos aqui no Brasil a Mata Atlântica, a gente tem a mata de araucária, a gente tem a mata dos cocais e a gente tem a floresta amazônica. Essas são as 4 formações florestais que aparecem no Brasil. Aqui a gente vai encontrar florestas. E hoje a gente vai falar também, olha, das formações arbustivas. Quais são os 2 tipos de formações arbustivas que aparecem no Brasil? E qual é a principal característica delas, né? As características delas. As formações arbustivas, elas se caracterizam por vegetações de pequeno porte, diferente das florestas. Lá nas florestas a gente tem grande porte, árvores altas. Aqui nas formações arbustivas, nós temos árvores baixas, árvores de médio porte, não tão altas, né? E a gente tem o cerrado, que é chamado de cerrado ou savana brasileira, e a caatinga, que apresentam esse tipo de vegetação. Então, são 2 tipos de vegetações diferentes, cerrado e caatinga. E a gente tem as formações complexas, né? Florestais, arbustivas e complexas. O que quer dizer uma formação complexa? Onde não há uma característica específica, né? Aparecem ali plantas de vários tipos, né? Vegetação de vários tipos. E isso por causa de alguns fatores que eu vou explicar para vocês. Então, a gente tem o Pantanal, que é uma formação complexa, e a gente tem também os manguezais, que são outro tipo de formação complexa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, além delas todas, né, a gente tem a formação campestre. A formação campestre ou herbácea,
A principal característica dela é uma vegetação de pequeno porte. Olha a diferença. A gente já viu formação de grande porte, que são as formações florestais, as formações arbustivas, que são de médio e pequeno porte. A gente já viu as formações complexas, onde a gente tem variação de vegetação, e agora as campestres e as herbáceas, são as vegetações bem de rasteiras de pequeno porte. E aí, olha só, os campos ou pradarias. A gente tem no Brasil também, essa vegetação é muito rica, ela aparece muito no Rio Grande do Sul e a gente vai falar da importância dela. Então vamos falar um pouquinho agora da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela tem uma cobertura, né? Ela cobre aí 15% do território nacional antes da colonização. O que acontece? Esses 15% dessa cobertura do Brasil, vocês podem ver aí no mapa, onde está de verde, é onde a gente fala da Mata Atlântica. Antes da colonização, a gente tinha um número imenso de Mata Atlântica e que reduziu muito. Por quê? Quando veio a colonização, né, as pessoas vieram para o Brasil, a gente teve uma exploração muito grande de madeira. O Brasil é muito rico em vegetação. Então, a gente teve por ela ser próxima ao litoral, vocês podem reparar aí no mapa que eu coloquei, é uma vegetação que fica mais próxima ao litoral. Litoral é a região de praias, né? Lá onde tem o mar, então a gente tem ali uma região próxima ao mar. A vegetação, a gente fala de região litorânea, região próxima ao mar. E essa mata era muito fácil de você pegar aqui a madeira, inclusive, né, o pau-brasil, e transportar para fora do país, porque ali ficava perto do mar e carregava os navios. Então teve um desmatamento muito grande nessa época, que reduziu muito a Mata Atlântica. E hoje, né, na Mata Atlântica existem cerca de 20 mil espécies vegetais. Então é muito rica, é muito importante, né? E é uma vegetação que caracteriza essa região. É importante também vocês relembrarem isso. Ela aparece em um determinado local do Brasil, não é em todo o Brasil, tá? E aí, olha, qual que é a principal característica dela? Ela tem um clima tropical úmido, então chove, é uma mata que tem muita umidade e é quente, né? Ela apresenta espécies de grande porte, as características principais são árvores muito altas, uma mata muito fechada, uma mata densa. Ela é heterogênea e se desenvolve num relevo mais planáltico. O que é esse relevo, né? Lembra que eu falei lá? O relevo planáltico ele é mais montanhoso, ele tem alguns planaltos que a gente fala. Então, ele não é todo plano. Isso é uma característica dessa vegetação. As espécies são adaptadas a altos índices de umidade. Então, as plantas que a gente encontra aí na Mata Atlântica, elas são adaptadas para muita água, para chuva, elas são próprias para isso, por isso que elas sobrevivem bem nessa região. E aí, a gente tem também, olha, fica próximo ao litoral. Olha só no mapa que eu coloquei aí para vocês, antes do desmatamento, né? Olha a quantidade de mata que a gente tinha colocado aí de verde. Olha o que aparece no primeiro mapa de verde. Olha o que a gente tem agora. Olha como foi realmente desmatada e como a gente precisa cuidar dessa mata para que ela se estabeleça novamente. E existem várias situações de preservação, né? Então, ela foi desmatada muito por ser próxima ao litoral. Lá no início da colonização, o pau-brasil era a principal extração de madeira era o pau-brasil, que era levada para a fabricação de móveis, para a construção. Então, o pau-brasil foi um dos principais fatores de desmatamento ali, onde as pessoas queriam ir atrás do pau-brasil, então desmataram muito. Outros fatores é a extração da madeira e todas as nossas vegetações têm isso, né? As pessoas queriam muito trabalhar com a agricultura e a própria urbanização. O que é a urbanização? As pessoas começaram a construir e foram entrando mata dentro e desmatando e construindo, desmatando e construindo. Então a mata foi acabando, né? Ela foi diminuindo. Então a gente viu que diminuiu muito por causa do desmatamento.
E aí, no dia 27 de maio, se transformou no Dia Nacional da Mata Atlântica. O que quer dizer isso? Existe um dia para cuidar dessa mata, né? Não é um dia específico, onde tem um olhar para essa mata. Desde 2006, ela é protegida por lei. Áreas remanescentes, o que são áreas remanescentes? As áreas que foram se reconstituindo, a própria natureza foi reconstituindo essa mata. E aí elas não podem mais ser exploradas, por lei. 5 a 7% que restou do total original. Olha só, a gente tinha 15%, hoje a gente tem de 5 a 7% dessa mata. Então a gente precisa cuidar da nossa vegetação, da nossa Mata Atlântica. Então no dia 27 de maio é um dia dedicado à Mata Atlântica. E aí, a gente vai falar agora da mata de araucária, muito diferente da Mata Atlântica, e a mata de araucária ela tem outras características, né? É uma formação florestal, mas ela é diferente, ela é bem diferente lá da Mata Atlântica. Vamos falar dela agora, né? A mata de araucária, ela é de um clima subtropical. Ela é localizada principalmente no sul do país, é um clima mais frio. Ela foi amplamente também devastada e restando apenas 5% do seu total. Então, olha lá onde ela aparece e ela é bem restrita mesmo, é uma mata bem restrita. Professora, eu posso achar mata de araucária lá no Nordeste? Não, você não vai achar lá no Nordeste. Por que não? Porque lá é muito quente. Essa mata, ela é caracterizada por um clima mais frio. Então, essa vegetação só consegue aparecer lá para as regiões do sul do país. Também é encontrada na região sudeste, em alguns pontos altos com baixas temperaturas. Então, aparece em algumas regiões do país, mas em regiões muito quentes a gente não vai ver a mata de araucária. Quais são as características da mata de araucária? A mata de araucária ela é de grande porte e elas são esparsas. Esparsas, o que quer dizer esparsas? Elas não são tão fechadas, tão grudadinhas umas nas outras. Eu trouxe aí, olha, um exemplo primeiro, essa primeira imagem, são folhas dessas árvores, né? Elas são folhas em formas de agulha, elas são diferentes, elas são formadas por, aí fala, né, aciculifoliadas. Essas aciculifoliadas quer dizer que são formatos de agulhas bem fininhas e tem característica, eu trouxe um exemplo aqui, que é o pinheiro do Paraná. O pinheiro do Paraná, ele traz consigo um pinhão, né? É um fruto, né? São sementes, na verdade. E ele é usado na culinária. Ele é muito bom lá na região sul. Ele é muito cultivado, né? Ele é muito usado na culinária e a gente encontra também por aqui. Em supermercados a gente consegue encontrar o pinhão. Ele é usado na culinária, as pessoas gostam de cozinhar, temperar e comer esse pinhão. Então, a mata de araucária também, ela produz esse pinhão. E além disso, essa madeira é usada na construção de papel, nas fábricas de papel, indústrias de móveis, né, que a gente chama de indústrias moveleiras, e também na construção civil. E a retirada da mata está contribuindo para a expansão da agropecuária. O que acontece? As pessoas querem trabalhar muito na agricultura e na pecuária, né, na criação de gado. Então, eles acabam devastando essa mata para fazer pastos ou para plantar algum campo, por exemplo, de soja, alguma coisa assim. E isso acaba devastando a mata, isso acaba diminuindo esse espaço dessa mata e essa mata não consegue se reconstituir, ela não consegue se formar novamente. Então, por isso a importância da prevenção, né? O cuidado com a nossa mata. Agora um pouquinho da mata de cocais, também muito diferente. Mata de cocais, ela tem ela aparece em uma determinada região e a gente tem aí, ó, situada nos estados do Maranhão e do Piauí, lá no norte do país, bem diferente da araucária,
que é lá no sul do país. Então, o que é a mata de cocais? Ela é a junção de dois climas, ela é a junção do clima equatorial com o clima semiárido. A gente fala que a mata de cocais ela é uma transição entre as vegetações, né? Onde eu tenho, às vezes, possui uma área muito úmida lá do oeste, com áreas muito secas do leste. Então, essa mata se adaptou a essa transição, onde ora tem muita água e ora não tem, é muito seca. Então, ela fez uma transição e conseguiu se organizar e formar o que a gente conhece como mata de cocais, né? E aí tem algumas características próprias. A mata de cocais apresenta uma vegetação que a gente conhece, por exemplo, como parecendo palmeiras, coqueiros, né? E as principais espécies de árvores que aparecem aí são o babaçu e a carnaúba. O babaçu e a carnaúba a gente tem abundante nessa região. O que é abundante? A gente tem muito nessa região. Então, começou-se a explorar e ver o que podia tirar dessas vegetações. Essa vegetação é uma vegetação explorada de uma forma onde se retira, por exemplo, olha lá, as principais atividades é o extrativismo. As pessoas usam a própria vegetação, né, o que retira da vegetação. E, por exemplo, a folha de babaçu, eles conseguem construir artesanato, vocês podem ver aí cadeiras, bolsas, enfeites com a própria folha. E, além disso, as coberturas de casa, as pessoas fazem, né, coberturas para casas. E tem também a semente do babaçu, que é usada na culinária. Então, a gente fala que é extrativismo porque eles extraem da própria floresta e transformam esse material, as folhas, as sementes. Então, eles fazem essa transformação. Além disso, a cera de carnaúba é a matéria-prima de indústria. A cera é muito rica, ela é muito usada. Então, a carnaúba ela tem essa propriedade de as pessoas retiram da mata e transformam em uma cera que é muito usada na indústria, né? E aí a gente tem também, o que acontece com a mata de cocais? A expansão da atividade agrícola, ela ameaça a mata de cocais, as pessoas invadem a mata, aquilo que eu expliquei, para fazer, a gente fala plantações, né? A agricultura, e isso acaba prejudicando a mata de cocais. Então, é preciso ter um olhar, um cuidado, para que a gente tenha uma mata preservada. O que é preservar? É manter a mata. A gente pode usar o que for retirado da mata, mas com muito cuidado para que a gente não acabe com aquela mata, para que ela consiga se reconstituir, para que ela consiga se manter e a gente poder usufruir sem devastar, né? Sem estragar aquela mata, sem danificar. Então, isso é muito importante. E aí, eu vou fechar essa aula aqui com vocês, que a gente vai dar andamento à próxima aula, também de vegetação. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A próxima aula vai continuar falando dos tipos de vegetação. Espero vocês lá. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais SMED-GV. Até a nossa próxima aula.